vai. Vamos embora para a luta, né? Não se pode ficar. E tu estavas falando, né? Então, os possíveis cenários assim, para o segundo momento, que agora que é sobre o que nós concluímos das nossas pesquisas e quais as projeções. Então, quantos cenários que, de certa maneira, impacta, né, influencia, já que nós estamos numa universidade federal e a própria atividade aqui, de certa maneira, tem uma ligação, né? Sim. E que as possibilidades que eu talvez lembrando, né, do dia 24, caço o Lula, ou seja, condeno o Lula, mas há possibilidades, conforme o setor jurídico do PT, os próprios dirigentes, de questionar isso até a possível convenção e depois a inscrição dele de candidato e até a própria questão de tomar posse, né? É uma possibilidade. Mas, independente disso, tendo a eleição e sendo eleito, certamente ocorrerá um governo que terá que recompor a base. E daí que nós estamos terminando uma coisa, que talvez uma importância muito grande vai ter a eleição de deputados, tanto estaduais, né, ou talvez governos progressistas, democráticos, que possam compor um contraponto a uma eventual eleição de da direita, seja do PSDB, seja o próprio Meirelles, representando mais descaradamente os banqueiros, ou nas alianças que fizer, ou esses peça de ferro, tipo, né, que é candidato, não é candidato, o Huck, o Bolsonaro e companhia, assim por diante. Bem, então, independente disso, do cenário, seja num governo mais progressista, o parlamento, o federal principalmente, já se eles conseguirem dar esse golpe dentro do golpe, que é a instituição do parlamentarismo via Câmara Federal e Senado, ou seja, bem, então, a universidade que está sob ataque, sobre problematização e sob periodicamente atacada com ameaça de privatização, né? O Globo e outros, seguido agora o Banco Mundial novamente lançou, que é o tipo papagaio de auditório dos interesses liberais, do empresariado e assim por diante, continuará o trabalho no futuro, seja o nosso na universidade, seja de como que a gente lida com essa situação que tem a ver com a pesquisa que vamos desenvolver. No entanto, só para fechar e fazer o link com essa perspectiva, o que realizamos nos últimos 3, 4 anos de uma pesquisa do CNPq sobre os conflitos, né? Os conflitos socioambientais e a relação com a educação ambiental, nos possibilitou, seja pela pesquisa desenvolvida pelo Caio, né, no Porto de Rio Grande, a educação ambiental, que ontem parece que o Dirceu esteve aqui, né, mas analisou um pouco mais amplo o período. Seja as pesquisas desenvolvidas pelo Vinícius Putinelli, que agora passou, né, doutorado em educação em Santa Catarina, na UFSC, está de muda para lá, o Vinícius, que estudou... Da goiaba da casa vai sentir. Exatamente, o da goiaba da casa. E estudou o impacto do veneno, do agrotóxico, na região do Taim, né, seja decorrente da soja, do arroz, sobre o meio ambiente, os peixes, as aves, as crianças, as comunidades, né? Ou o Clayton, que nessa pesquisa macro, que estudou o impacto da duplicação da BR sobre as comunidades, os animais e a escola. O Clayton Oliveira. O Clayton do Goiaba de Casa Goiaba também. Da Casa também. Tá todos Goiaba de Casa. Que também deu um tchau meio assim ontem, né? Mas diz que não abandona. Exatamente, é que... um parênteses aqui. É que o Clayton... Faça parênteses. Ele faz, eu acho que um ano, mais ou menos, que ele foi nomeado para 20 horas no IFE, lá de Alvorada, né? Professor de música, um Instituto Federal. Ele estava trabalhando aqui, né, 20 horas, e estava tentando conseguir mais 20 lá.
Né? Não sei se foi isso e coisa, porque ele estava com... Né, toda semana ia para Porto Alegre, né? Então trabalhava... E as atividades dele no CAIC, na FURG, também foram concluídas. Isso, então daí estava negociando as coisas assim. Bem, então, uma outra pesquisa, a Leila, uma companheira da Baixada Fluminense, Duque de Caxias, que também pesquisou a poluição, né, a contaminação da Reduc, a refinadora ligada à Petrobras, sobre a comunidade da Baixada Fluminense. O Álvaro, né, que estudou o impacto da mineração da mesma mineradora que está associada aqui em São José do Norte, aqui em Camaquã e também em Mariana, né, canadense, de diferentes, né, sobre uma comunidade indígena no noroeste da Colômbia, né, ou seja, esse conjunto de pesquisa, mais as pesquisas que eu fiz no Uruguai ali, da luta contra a mineradora que queria ser instalada no centro do país, que seria criado um porto de águas profundas aqui, primeiro em Punta del Diablo, depois se passou para uma região ali próxima de La Paloma, La Esmeralda, e até que em meados de 2015, 2016, finalmente se congelou o processo. Né? Muito em função da luta. Então, todos esses nos levou à conclusão de que a educação ambiental, nestes projetos, ela tem muito mais servido para justificar, fazer propaganda, fazer apologia das empresas e do governo do que, de fato, garantir a conservação, a preservação da natureza, do meio ambiente, das comunidades que ali vivem. Ou seja, para dar um exemplo do porto aqui nosso, né? Agora eu não sei, né? Parte das atividades dela junto a idosos, junto a criança, o posto de saúde. Né, para dar um exemplo, né, da educação ambiental, entre outras atividades. Mas essas atividades são financiadas em decorrência dos recursos que o porto tem que pagar como medida compensatória. Ou seja, o impacto ambiental que o porto faz sobre as comunidades, sobre o meio ambiente, decorre um recurso que ele tem que compensar. E as atividades que faz não guarda nenhuma relação direta com o dano, digamos assim. Nós está para ser publicado agora, por exemplo, o 3º volume do Observatório, já temos a versão pronta, né? Só falta receber o ISSBN, coisa assim. E num estudo do Quintanilha, mais de um mestrando ali do direito, mostra que num período de 10 anos, 95% das multas aqui de Rio Grande, multas ambientais, não foram pagas. Ou seja, eles são multadas, recorrem, vão empurrando depois, né? Então, nesse quadro todo que nós estamos. E daí, numa outra oportunidade do programa, vamos combinar aqui com o Wagner, que está, inclusive, concluindo uma tese de doutorado, mostrando que há aqui o que ele está chamando de uma estética burguesa padronizada. Ou seja, o Wagner Terra? Wagner Passos. Sim, Wagner Passos. Claro, ótimo. E argumenta com exemplos concretos, né, de como que isso se produz. Né? Ou seja, é produzido hábitos, atitudes, competências, para usar os chavões aí da política educacional hegemônica, mas torna as pessoas como, nós estamos chamando aqui, a partir de dois autores, o Dardot e o Laval, um empresariamento de si, ou seja, aproveitando o Foucault, né? Ou seja, as pessoas elas são induzidas a pensar como empresas, como se... o cara é trabalhador e pensa como um empresário, de como ter lucro, de como levar vantagem, de como competir com os outros e assim por diante. Então, isso foi produzido, Argumentos 2, aí nos últimos 10, 15 anos, em todos os espaços da sociedade e no mundo. Né? Então, é uma questão de como considerar, e daí os governos populares adquirem uma outra função, e daí não basta, sim, desenvolver políticas, não basta, sim, convencer as pessoas a participar, tu também tem que produzir um discurso que explicite os interesses diferentes. Então, por exemplo, quando um governo fala que está governando para todos, o todos aqui, ele não inclui que nesse todos há desigualdade de renda.
Sim. Há desigual apropriação da riqueza que é produzida. Há desigual interesse. Por exemplo, no caso aqui, que estão conversando da notícia anterior, dos problemas relacionados à mobilidade, transporte, que na decorrência do programa vai se aprofundar, né? Mas há interesses, seja a favor, seja contra, mesmo nessas manifestações mais, né? Alguns não sabem, querem aparecer mesmo e colocam lá, mas há interesses e grupos que pressionam. Então, um governo que se diz democrático, ele tem que, na nossa visão, tem que explicitar essas divergências, esses diferentes interesses. E, claro, está governando para a cidade, não governar para uma parte dela, mas tem que explicitar. E isso tem a ver com as conclusões das nossas pesquisas, né? Fundamentalmente 3, que era a pesquisa que nós estamos terminando do CNPq, e daí já apontando, fazendo o link disso que eu estou falando com o futuro. Então, conclusões mais do Carlos Machado, né? Porque eu que estava coordenando essa pesquisa, mas se sustenta nessas pesquisas que eu estava falando, né? E esse trabalho apresentado aqui no Congresso de Sociologia no Uruguai, em final de novembro, início de dezembro. A primeira delas é que consolidamos a ideia de que não dá para discutir educação ambiental, se tu não considera e não relaciona o contexto socioeconômico, político, ambiental que nós vivemos. E este contexto de Rio Grande, este contexto, enquanto interpretação, claro, nossa, do extremo sul do Rio Grande do Sul, é extremamente desigual, ou seja, a miséria, a poluição, a desigualdade extrema em uma minoria, né, 10%, que inclusive faz parte, né, do ponto de vista da renda, eu mesmo, enquanto professor da FURG, digamos assim, em termos salariais, explicita essa desigualdade que tem que ser considerada, né? A outra questão é as terras, ou seja, as terras, a divisão das terras, das propriedades, também é desigual, e o campos neutrais que nós estávamos falando é um período histórico. Então, se eu vou discutir política, se eu vou discutir educação, se eu vou discutir educação ambiental, etc., né, pelo menos os que eu mais ou menos estou envolvido, tem que considerar esse contexto. Ou seja, essa desigualdade não é natural, ela foi produzida historicamente. Ela se mantém porque determinados grupos, determinadas classes, determinadas pessoas, determinados empresários, determinados latifundiários, determinados especuladores, determinados etc., são proprietários disso e se beneficiam da estrutura constituída, né? Então, pensar a educação ambiental tem que levar esse contexto, essa situação. Então, essa é uma primeira conclusão nossa. Sim. Dessa segunda conclusão, que ao estudar essas pesquisas e os conflitos, que é partir de onde nós partimos, ou seja, do mapeamento dos conflitos da imprensa, chegamos à conclusão que o conflito significa uma ruptura nesse consenso, nessa hegemonia do único. Sim. Ou seja, essa ideia de que paz, amor, equilíbrio vão dar as mãos, todo mundo para o bem. Por exemplo, a RBS agora está fazendo o Natal do Bem, né? Eu nunca vi Natal do Mal. Então, por que Natal do Bem? Porque a ideia do bem, no discurso dele, se vocês prestarem atenção, e os ouvintes e os telespectadores internéticos, né? De que quem é que está com esse discurso do bem, né? Mas o bem aqui está associado às pessoas de bem, às famílias de bem, para além do conflito, para além do diverso, do diferente. Porque o diverso, o diferente, a divergência, que faz parte da democracia, não é bom para o mercado. O Boaventura de Souza Santos agora tem um artigo, está na internet, está buscar, Democracia versus Capitalismo. E ele argumenta de que a democracia busca a igualdade, busca a participação, busca, né, o debate, né? E, portanto, a possibilidade da redução da desigualdade, da injustiça. E o capitalismo, não. O capitalismo prega o mérito, o vencedor, os melhores. Portanto, se os melhores vencem, existem os que não vencem. Se uns se apropriam da riqueza, outros não se apropriam. Então, o capitalismo é incompatível com a democracia. O capitalismo
nos levará ao fascismo, está nos levando ao fascismo, como levou nos anos 30, porque o Hitler, o Mussolini, não eram contra o socialismo, não eram a favor do socialismo, não eram a favor do comunismo, eram a favor do capitalismo. Tanto é que o Hitler, quando ocupava os outros países, com seus tanques, as primeiras coisas ia atrás de empresas, as Volkswagen, as Pfeiffer e outras empresas, para ocupar aquele mercado, que é, em parte, o que o Trump faz e outras ditaduras fazem. Então, nesse contexto, então, dessas conclusões, então, o conflito como momento de ruptura, a possibilidade que ele explicita a existência de diferentes visões que têm que ser discutidas, e, mais ainda, o conflito, o momento conflitivo, ele pode ser associado ao processo educativo, né? Porque o que está demandando, né? Ou seja, aquele que vai para a rua se mobilizar, aquele que é cobrado, né? Que deveria ter desenvolvido uma política e deveria amenizar o impacto negativo da transformação da natureza, né? Etc, etc. E um tema, né, que é o que existe dentro da sala de aula, né? Ou seja, o professor, os alunos, um tema, um conteúdo a ser trabalhado. Então, essa analogia é uma terceira que nós estamos fazendo em decorrência dessas reflexões, né? O texto está para ser publicado aí, né? E depois tem mais detalhes. Bem, mas isso nos levou, e daí a reta final que nós vamos depois aprofundar em outros programas, que estávamos comentando aqui, que março, certamente, a gente possa fazer um programa, vai ter o de fevereiro, daí a gente programa, né? E de março, esse plano para 2018, né? E a universidade? Então, essa é uma das pesquisas que eu vou fazer, né? E daí nós vamos construir uma pesquisa mais conjunta, qual é o discurso dos pesquisadores da FURG entre 2011 a 2015, 2016, no auge do polo naval. Ou seja, não todos os pesquisadores, mas os pesquisadores que se posicionam, que se manifestam, né? Ou seja, há esse contexto de desigualdade, há essa poluição, há essa contaminação, e esses pesquisadores estão pesquisando o quê? Consideram, problematizam, questionam, pensam, propõem nos seus problemas de pesquisa, nos seus produtos advindos das próprias investigações, a superação dessa condição ou não, né? Ou seja, fundamentalmente está ligado assim, qual é a utilidade da universidade para a melhoria das condições de vida ou a problematização da realidade desigual e injusta que nós vemos aqui em Rio Grande e região. Então, essa é uma ideia, e ela está avançando para construir uma parceria, tanto com o Uruguai, que já mais ou menos está consolidado, em função do próprio nosso programa de pós-graduação. Agora, meados de dezembro, formalizamos um rascunho de intercâmbio, possibilidade de alunos vir para lá e ir para o Delar, aqui para Rote, Maldonado, mas também que a própria FURG agora faz parte, né, do grupo de Montevidéu, que é uma articulação de universidades, 33 universidades aqui da região, e que possibilita não só o intercâmbio de alunos, como também de professores, pesquisadores. Então, nós estamos inserindo isso. E a terceira, né, ou segunda, FURG UDELAR, seria com a Universidade de Marta Abreu de Las Vilas. Né? Estão previstos uma equipe de pelo menos 10 professores, alunos. Agora vamos em maio para um encontro em Santa Clara, e neste encontro do direito, da educação ambiental, principalmente, estamos vendo o pessoal da sociologia se topa para a gente construir um projeto conjunto que eu particularmente pretendo também fazer essa discussão. Ou seja, aqui a gente analisando a FURG realidade, lá como é que seria num país socialista a produção da universidade com o seu entorno, e uma terceira seria com uma universidade portuguesa que, a princípio, estamos quase certo aí de previsto, faltam alguns detalhes, de passar o segundo semestre pesquisando lá e discutindo esse projeto em semelhança para pensar um projeto internacional, né? A partir do que nós consolidamos aí pelo observatório no último período. Então, eu acho que, apesar de todo o contexto
que nós estamos vendo, do ponto de vista das pesquisas que nós estamos realizando, do ponto de vista do observatório, do ponto de vista da educação ambiental que construímos aqui neste período, são alvissareiros positivos, porque uma questão, existe tudo, aprendi isso com os cubanos, né? Tudo tem negativo e positivo. Vamos dizer assim, né? Ou seja, há coisas ruins do ponto de vista da conjuntura, mas também há coisas positivas que a gente tem que ir nós mesmos. Nós não somos só negativo ou só positivo. Né? Então, essa primeira introdução assim, preparatória para os próximos programas, a gente ia aprofundando essas discussões sobre os projetos específicos que a gente vem fazendo no Observatório e planeja fazer ao longo de 2018. Que maravilha, né? Tá, vai ser um 2018 profícuo, né? 2018 muito profícuo, 2019, 2020, né? Claro que se aprovar a reforma da Previdência, e dentre outras, muda um pouco o contexto, mas estamos trabalhando, eu particularmente nas pesquisas, uma pesquisa, estamos pensando em 3, 4 anos, com possibilidade de mais 3, 4. Então, pelo menos até 2025. Então, tentando pensar eu, particularmente, e daí os mestrandos e doutorandos que estão entrando, se ajustando de como que fazem essa ligação, né? Então, mais ou menos esse é o plano. Que é fundamental essa análise, né? Esse viés. E, lamentavelmente, né? Precisamos encerrar. São 11h57. Tem a musiquinha que vale a pena ouvir. Exato. Até se o André conseguir nos manter um pouco no ar, né? Sim. Nós vamos de Alberto Salgado e Cabaça d'Água. Queres falar um pouquinho sobre ele? O Alberto Salgado é um músico, no momento, residente em Brasília, né? E que está aí no cenário mais alternativo, né? Não está aí na grande mídia, mas tem feito um trabalho bem bacana. E essa música dá nome ao álbum. E dentro da proposta, né, do som, tem um trecho gravado de uma das notícias da época do crime de Mariana. E ele faz tanto a crítica quanto o convite à reflexão, né? Então, acho que sempre cabe muito bem, né? Sempre cabe muito bem. E fechando muito bem também os temas de hoje, né? Desejamos a todos e todas uma excelente tarde e convidamos a que estejam conosco novamente amanhã e deixamos vocês aí com Cabaça d'Água. Olá. Agora no mundo acabasse a água de beber e no fundo de um copo restasse sede de viver, que cê ia fazer, camarada? Que cê ia fazer? Que cê ia fazer, camarada? Que cê ia fazer?